pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do EducaPE, nossa aula de artes. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a identificação da relação entre movimentos e interpretação na dança. Vamos falar sobre dança, pessoal. Quem gosta de dança aí? Então vamos lá, na nossa aula 14 do primeiro ano do ensino médio. Olhando a tela, a gente vai visualizar justamente o título, né, que eu acabei de falar, mas a gente pode ler de novo. Identificação da relação entre os movimentos e a interpretação na dança. Então vamos lá. Hoje nós iremos aprender a estabelecer relações entre as diferentes performances em dança, de forma crítica e não linear. E aí a gente está vendo 3 tipos de danças e pessoas fazendo justamente as performances dessas danças, ok? Vamos em frente. Movimento na dança. Para a gente começar a falar um pouco sobre a dança, a gente vai visualizar, né, e entender alguns movimentos que são feitos na dança por um estudioso chamado Rudolf Laban, né? E aí, gente, o corpo fala, se comunica através dos movimentos. Segundo Rudolf Laban, teórico e educador de dança, um dos maiores nomes da dança no século XX, ao estudar os movimentos corporais, ele os classificou assim. O movimento corporal pode ser aqui dentro da quinesfera, daqui a pouco a gente vai visualizar o que é. O movimento pode ser em torno do eixo de cada pessoa, né? Os movimentos também podem seguir o fluxo, né? Nos movimentos também existe o peso, os giros, os rolamentos e os saltos. Então, quando Laban fala na quinesfera, ele fala de um sólido geométrico, como vocês estão vendo ele dentro desse sólido geométrico. Então, na realidade, os movimentos eles vão acontecer dentro desses sólidos. Então, nos vértices desse sólido, as pessoas elas podem se movimentar para um lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás. E aí ele vai acontecendo esses movimentos dentro desse sólido imaginário, tá, gente? Então, ele utilizou isso só para que os dançarinos pudessem ensaiar, treinar e perceber e conhecer seus movimentos dentro desse espaço, tá? Então, ele chama isso de quinesfera, tá? E Rudolf Laban, uma curiosidade, ele era arquiteto, né? E aí ele gostou de trabalhar com a dança, ele era um estudioso do movimento e do espaço que circunda as pessoas. Então, é bem interessante esse estudo dele, porque vai ajudar a todos os outros que vão vir depois dele, né? Todos os outros estudiosos do movimento da dança. Bom, em um dos elementos que a gente viu lá, o peso. O que seria o peso na dança, né? A gente, qualidade de movimento que refere-se às mudanças de força utilizada pelo corpo ao movimentar-se. Então, o peso ele pode ser passivo, ativo, leve, pesado, transferência, contrapeso e suas graduações. Então, a gente está percebendo aí uma bailarina que está de ponta pé, né? Os braços e a perna erguida. E aí, apesar da força que ela está fazendo para ficar nessa posição, visualmente a gente consegue perceber que o movimento ele tem um peso leve. A gente vê, parece que ela está flutuando. Então, transmite uma sensação de leveza ou de ausência de peso. O outro movimento é o peso pesado. E a gente vê aí justamente algumas bailarinas, uma está apoiando o corpo, né, para baixo, né, ela voltou o seu rosto para baixo e as outras estão por cima. Então, dando a ideia que existe um peso ali naquele momento, existe uma carga maior de força para ser executado. Então, daí dá a ideia de ser algo pesado. E o contrapeso é quando os 2 ou mais dançarinos estão desequilibrados e necessitam do apoio mútuo para restabelecer o equilíbrio. Em palavras mais simples, nenhum dos envolvidos ficaria de pé se não houvesse um ou outro, né?
Então ali, quando as mãos estão juntas, eles estão fora do eixo de gravidade, né? Do centro de gravidade, aliás, do centro de gravidade. E aí, com certeza, se um ou outro vacilar, o outro vai cair. Né? Um dos dois vacilar, o outro vai cair. Então, é um movimento também muito comum no mundo da dança. Os outros movimentos, a gente tem o rolamento, que é uma técnica que consiste em executar um movimento circular com um eixo no abdômen. O outro é o giro no eixo, né? Também conhecido como piruetas, pivôs, voltas, que na realidade significam girar sobre uma ou duas pernas. Podem também ser executados com os joelhos sustentando o corpo e são também realizados com saltos, como a gente está vendo aí, duas bailarinas, num exemplo, e elas estão justamente fazendo esse giro, né? Essa pirueta, esse pivô. E os saltos, utilizando eixos verticais e horizontais, os saltos ou pulos são movimentos que deixam o corpo temporariamente sem suporte. Ocorrem quando o corpo fica suspenso no ar, perdendo o contato com o chão ou outra base de sustentação em que o corpo se apoia. Então a gente está vendo os três dançarinos aí, né, todos no ar e fazendo movimentos. Um abre a perna, uma perna não está tão aberta em si, outros encolhem a perna, né, uma perna está esticada, outros encolhem a perna. Então, esses são movimentos conhecidos como saltos. Temos também o fluxo. O que seria o fluxo? É a qualidade do movimento que refere-se à tensão muscular com a qual se deixa fluir um movimento. Fluência contínua e interrupta e seus graus de tensão. E aí a gente tem duas imagens, né, dos bailarinos aí fazendo esse movimento de tensão. Né? Existe aí uma certa força acontecendo, porém essa força é necessária para que aconteça o fluxo do andamento do movimento. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre o break, tá? E aí tem os 7 movimentos básicos do break, que é uma das danças que exige bastante movimento do bailarino, né? Então aí a gente tem o footwork, que são movimentos com os pés, geralmente no solo e apoiados em uma das mãos. E aí a gente tá vendo, né, o movimento acontecendo, tá? Sempre tá com a mão base, né, uma ou outra, mas os pés estão se movimentando, foot, né? Depois a gente tem o floor rock, que também são movimentos de solo. E aí eu sugiro aí vocês acessarem um link, onde vai ter esse jovem, um vídeo dele justamente fazendo esse movimento. Mas basicamente é um movimento que você deixa as costas no chão e o movimento acontece basicamente nas pernas. Temos o outro, o top rock, que é o conjunto de movimentos mais fáceis na posição em pé. Então aí você está visualizando, né, as pernas se cruzando, os braços acompanham esse movimento, considerado uma forma mais fácil de dançar o break. E temos os freezes, onde quem dança congela o movimento, muito usado no fim da dança. Observem que ele começa a dançar, faz determinados movimentos e de repente ele para, né? Então é chamado de freezes, né? Congelamento do movimento. Depois temos os drops, que são movimentos de transição. Ela cai, sobe, olha, e aí cai novamente e faz um rolamento, e aí acontece esses movimentos de transição chamados de drops. Temos o suicide, onde quem dança finge cair ou perder o controle do corpo, né? Então ele começa a dançar e de repente, ó, ele finge que está caindo, opa, vai cair, não cai, né? Então chama-se suicide. E tem o power moves, movimentos giratórios no solo e com muita energia. Geralmente apoia-se no chão, ombros e cabeça. Caramba, incrível, né? Precisa ter uma preparação para acontecer esses movimentos. Bom, a gente vai falar também sobre a interpretação da dança. O quanto é importante a gente interpretar, não só simplesmente fazer o movimento, mas a interpretação, que é a forma individual de cada um expressar o movimento do seu corpo na dança. Tem a ver com a emoção. Ao sentir seu corpo se movimentando no ritmo da música, isso é muito importante. E aí,
um depoimento de uma diretora de dança. Ela diz o seguinte, Silvana Noeli: não basta só a dança, só a movimentação. Eu sempre gostei de misturar um pouco da dança com a interpretação, com o teatro. Tem o objetivo de mexer, de instigar a curiosidade do público. E a gente está vendo a imagem de um dançarino fazendo uma performance e é uma pessoa com medo. A pessoa se encolhe totalmente, né? O corpo fica todo contraído, os músculos ficam contraídos e existe a sensação de que ela está ali sentindo medo. O francês François Desarté acreditava que cada movimento corresponde a uma emoção. Afirma que uma coreografia que deseja expressar a verdade dos sentimentos deve levar em conta as reações dos corpos a determinadas emoções. Então aí a gente vê uma jovem, né, bailarina que está com uma das mãos apoiada no chão e a outra mão está sobre a cabeça, né? Então a gente consegue perceber que existe uma emoção ali naquele momento. A dança moderna se preocupa mais em desenvolver a consciência corporal dos bailarinos. As coreografias interagem aos seus movimentos, às emoções dos intérpretes. E existem as danças milenares, gente, que também existe interpretação nessas danças milenares, também existem alguns movimentos, mas aí existem, a gente classifica como danças milenares por elas terem uma história, né? E aí a gente tem o balé clássico, que acontece no romantismo. O termo romantismo é absorvido pelo balé, que até aquela época falava de histórias de fadas, de bruxas, de feiticeiras. Procurou recuperar a harmonia entre o homem e o mundo, e é nessa época do século XVIII que os bailarinos começam a usar sapatilhas, completando a revolução do balé. Olha as sapatilhas aí, sapatilhas de ponta, onde a jovem bailarina está de ponta de pé, né, o bailarino atrás fazendo par com ela, e os dois estão aí envolvidos no balé, fazendo a coreografia do balé. E existe uma peça muito linda, é um clássico, chamado O Lago dos Cisnes, que eu estou indicando para vocês acessarem esse link e verem o balé todo. É simplesmente lindo, conta uma história, né? Encenada em 4 atos, a peça conta a história da princesa Odete, uma jovem aprisionada no corpo de um cisne pelo feiticeiro von Rothbart, vivendo no entorno de um lago formado pelas lágrimas de sua mãe durante o dia. Odete se mantém em condição animal, se revelando humana somente por algumas horas da noite. Então é bem interessante. Será que ela volta ao normal? Gente, só dá para saber se assistir. Assistam. Esse balé foi feito pela Companhia de Dança de São Paulo. Então aí vocês acessem que vocês não vão se arrepender. E existe uma linda interpretação de todos que fazem parte desse balé. Perfeito. Bom, existe a dança moderna, tá? E aí, uma das personagens principais desse momento é Isadora Duncan. Ela é dançarina norte-americana no final do século XIX, que encontrou na União Soviética o local ideal para sua livre expressão. Seus movimentos eram espontâneos, mas não ausentes de técnica. Buscou inspiração na natureza e inovou na forma de apresentação com roupas largas e pés descalços. A livre expressão do bailarino era mais importante. E aí tem um outro link que você vai ver justamente as performances de Isadora Duncan, que é simplesmente linda. Aquela tensão que existe no balé clássico já não existe mais. As sapatilhas são abandonadas e ela livremente se movimenta, sentindo o seu corpo de uma forma muito intensa. Além dela, existe Martha Graham, que nos Estados Unidos, na década de 50, criou uma nova maneira de dançar, independente da música, baseando-se principalmente nos sentimentos que qualquer som pode provocar, abrindo espaço para todas as possibilidades da dança. Revolucionou a dança moderna. Então, é muito interessante a performance dessas duas e a inovação que elas fazem quando elas quebram completamente aquela situação do balé clássico, né? E o impacto que a dança de Martha Graham causou nos palcos é
frequentemente comparado à influência de Picasso, que teve na pintura, né, em seu tempo, Stravinsky na música e Frank Lloyd Wright na arquitetura. Então foi muito intensa a revolução que Martha Graham e Isabella Duncan fez na história da dança. E aí a gente tem uma performance, né, de Pei Juxian, fazendo uma representação de uma performance também de Martha Graham, chamada Lamentation. Martha Graham desenvolveu um método de dança que dava ênfase à expressividade dos sentimentos na montagem da coreografia. Sua inspiração eram os problemas sociais, como os efeitos da guerra, por exemplo. Então ela se expressava de acordo com o sentimento que ela tinha sobre determinada situação social. Representação de Nossa Senhora das Dores, tá? Então ela aí tem o manto de Nossa Senhora das Dores e você vê que esteticamente é linda essa imagem. E aí ela está realmente sentindo dor, né? Ela está aquela sensação de que está tendo um sentimento muito forte nesse momento, né? E a dança moderna, ela vem também, né, para justamente quebrar, né, a formalidade do balé. Então, os bailarinos trabalham mais livres, porém não rompem completamente com a estrutura do balé clássico. Os movimentos corporais são muito mais explorados. Existe um grande estudo das possibilidades motoras do corpo humano. Solos e improvisação são bastante frequentes. E aí a gente tem uma imagem do Flashdance, que foi um filme que aconteceu lá em 1983. E aí essa jovem está dançando uma música chamada What a Feeling. E quem é professor dos anos 80, com certeza deve lembrar, né, quando esta jovem chamada Alex, ela vai fazer uma audição e aí ela está na academia sozinha, diante de uma banca para fazer com que ela seja avaliada e aí passe para fazer parte da companhia. E ela surpreende, né? Envolve todos que estão assistindo durante o teste. Muito bom esse filme, gente. Indico para vocês. Acessem aí no YouTube que vocês vão ver. Muito legal. A dança contemporânea é um modo de pensar a dança que passou a ser desenvolvida em todo o mundo a partir da década de 70. Então, dança contemporânea é aquilo que está acontecendo agora, porém lá na década de 70 já aconteceu. Depois de a dança moderna dar o pontapé inicial na quebra da hegemonia do balé clássico, vem justamente a dança contemporânea. E aí tem um link também para que vocês visualizem como é que esse movimento da dança contemporânea, né? Então existem tipos de dança. Aí nesse caso, nesse vídeo, você vai ver o balé clássico e a dança contemporânea, vocês vão poder fazer a relação ou diferença entre uma e outra. Uma vai ser mais rígida e a outra mais flexível. Uma vai ser mais aprisionada os movimentos e a outra vai ser um movimento mais liberal, tá? Então é bem interessante fazer essas relações quando vocês visualizarem esse vídeo que eu estou indicando para vocês. A dança contemporânea, ela nos propõe uma investigação de nós mesmos por meio do corpo. Nos convida a vasculhar cada detalhe para descobrir movimentos que expressam nossas emoções, dúvidas e pensamentos e nos lança a questão: por que não encarar o corpo como uma forma de existir e de fazer trocas com o mundo? Assim, mesmo quem não pretende ser bailarino pode praticar aulas de dança contemporânea como uma forma de autoconhecimento. Então aí você vê várias imagens, né, onde as pessoas estão trabalhando não somente com um corpo sozinho, mas tem também outras pessoas que estão entrando em contato umas com as outras, que estão explorando o seu corpo. E também fitas, né? Nessa primeira imagem a gente vê uma pessoa suspensa por uma fita e as outras também trabalhando com outro elemento que é a fita. Então existe essa movimentação mais solta, essa relação com outros objetos e com outras pessoas na dança contemporânea. E aí também eu indico a vocês a assistirem o espetáculo de dança de Deborah Coke, que hoje é uma das principais coreógrafas conhecidíssimas brasileira, tá? Então,
A Débora, ela possui um dom incomum de extrair de cada corpo o seu canal de expressão mais pleno e transformá-lo em um instrumento potente e singular de comunicação. E aí a gente tem o vídeo Realize, da companhia de dança Deborah Coker. Na realidade, apenas um trechinho do que acontece, né, nessa apresentação que ela faz. Coreografou a abertura, uma curiosidade muito interessante para vocês, né? Ela fez a coreografia da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Ela foi convidada e as Olimpíadas que teve aqui no Rio de Janeiro em 2016. Então, assim, muito legal. Assistam, que vale a pena, tá? Então, na aula de hoje a gente viu muita coisa. O que é que vocês mais gostaram, hein? Então, a gente conheceu, identificou, né, algumas danças, né, viu o break, os movimentos do break, que são movimentos muito espontâneos, mas que são utilizados para poder expressar o que o break é, que é, na realidade, a tradução dança de rua. Então, que faz parte, né, o break faz parte do movimento hip hop, junto com a grafitagem, e é utilizado para a questão de denúncias sociais, que aconteceu lá na década de 70 nos Estados Unidos, e através da expressividade deles, eles vão denunciar, vão falar da forma que eles vivenciam. Então o corpo fala, na dança o corpo vai falar, e isso é belíssimo, né? Então a dança também incentivava as pessoas a, em vez de disputarem a violência entre gangues, entre uma e outra, o break era a forma de dançar, e aí eles, ao invés de disputar na violência, eles disputavam na dança para ver quem dançava melhor. Então foi uma ótima forma, né, de poder se expressar e não a questão da violência, né? Então, assim, identificamos a relação entre os movimentos e a interpretação na dança no estudo dos movimentos desenvolvidos por Rudolf Laban, né? E a gente viu que existiam os giros no eixo da pessoa, né? A quinesfera, que é aquela forma geométrica, né? É aquele polígono que tem ali, que as pessoas vão se movimentar por dentro, para frente, para trás, né? Então, aquele local de experimentações e de conhecimento de espaço até onde você pode e consegue chegar. E aí a gente tem os rolamentos, os saltos, os movimentos do break, que a gente iniciou já falando, e também estabelecemos relações entre as diferentes performances, com a dança clássica, com a dança moderna e a contemporânea, onde na dança clássica existe uma certa rigidez no tocante em movimentar-se com determinadas forças, e que aparentemente forças para que os bailarinos eles possam se expressar. Porém, visualmente, quem vê um balé clássico percebe-se leveza, percebe-se beleza, percebe-se que também existe uma interpretação. Então, ao contrário, a dança moderna ela é mais livre, mais solta. Tem alguma coisa da dança clássica? Tem, mas é mais solta do que a dança clássica, né? Porque aí não existe mais sapatilhas, não existe mais tensão corporal, existem roupas soltas, leves. E aí a gente viu Isabella Duncan e viu Martha Graham, as principais personagens e dançarinas desta época, né? Vimos também a dança contemporânea, que utiliza-se também de outros elementos, a não ser o corpo em si, próprio do bailarino, mas também pode-se ter a relação com outros bailarinos e também com outros elementos para formar a composição da dança, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, que tenham se inspirado e que na próxima aula vocês vão acompanhar mais algumas coisas sobre dança. Não vamos acabar aqui o assunto de dança, ainda tem muita coisa de dança para a gente ver, ok?
Espero demais que vocês tenham entendido, compreendido e pesquisem. Acessem os vídeos para que vocês tenham um conhecimento complementar maior, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!